E aí, meu aprovado, agora a gente vai entender como que funciona, né, o método das camadas cilíndricas, beleza? Lembrando que são 4 vídeos, né, dessa, tipo, uma coletânea, né? A primeira eu falo sobre o método dos anéis e discos circulares, beleza? Como que funciona, como é que você vai montar, etc, tal. Limitações e aplicações, né? Agora, esse aqui é o da camada cilíndrica. O próximo vai ser quando, né, você vai integrar em relação a x ou em relação a y. E o outro é sobre rotação nos eixos que são paralelos ao eixo x e ao eixo y, né? Como que a gente monta a nossa integral para calcular o volume, beleza? O método das camadas cilíndricas, ele basicamente tem uma aplicação que tem vezes que a gente está limitado. Por exemplo, lembra no método dos discos circulares? Que eu era obrigado a rotacionar uma função de x em torno do eixo x e uma função de y em torno do eixo y. O método das camadas cilíndricas ele foi desenvolvido justamente para fazer o contrário, beleza? Porque às vezes tem funções que não posso inverter. Por exemplo, imagina que eu tenho a função assim, ó, y menos y ao cubo igual a x. Ela é uma f de y. Como que eu iria isolar o y aqui para tornar ela uma f de x e depois rotacionar ela? Por exemplo, ele é uma f de y, né? Uma f de y, pelo método dos discos e dos anéis, eu só posso rotacionar no eixo y, beleza? Função do eixo roda no eixo. Tranquilo? E não tem como eu isolar o y aqui para eu ter uma f de x. Então eu nunca poderia rotacionar ela em torno do eixo x. Pelo método dos discos e dos anéis, sim. Tranquilo? Agora o método das camadas cilíndricas ele vem para romper, né? Quebrar esse paradigma. Tranquilo? E é o seguinte, o método das camadas cilíndricas, imagina uma cebola, né? É como se eu tivesse várias camadas assim, ó. Beleza? E o seu eixo de rotação aqui, ó. E você vai somar, integrando, né, todas essas camadas até você preencher o seu sólido de revolução. O que que acontece? Você vai pegar tipo um retângulozinho assim, um cilindrinho. Beleza? Tranquilo? Em qualquer ponto que lembre, né, do vídeo passado, que tem que ser válido para qualquer lugar que você pegar o seu cilindrinho, seu retângulozinho, beleza? Poderia pegar aqui, a expressão final tem que ser a mesma, beleza? E você vai rotacionar ele em torno do eixo X. Então agora eu pego o cilindro paralelo ao eixo X, ele vai rodar assim, ó, paralelamente ao eixo X. Lembra, né, que no método dos discos e dos anéis eu pegava perpendicularmente e rotacionava. Aqui é paralelo. E vou dar uma volta, né, em torno do eixo X. Tranquilo? Agora, vê se eu não vou gerar uma figura desse tipo aqui, ó. Rotacionando ali, ó. Aí com um buraquinho assim, ó. Né? E aqui passaria o eixo X, ó. Vê se não é esse tipo de figura que eu gero. Tranquilo? Bom, aí eu formei, parece um papel higiênico, uma lata, né? Se eu calcular, eu precisaria calcular o volume dessa lata, que eu vou chamar de dV. Ou seja, um volume infinitesimal, um volume diferencial. Tranquilo? Bom, eu poderia cortar, né, essa lata aqui assim, ó, e abrir ela. Aí ficaria assim, ó. Cortando a lata. Ficaria mais ou menos assim, beleza? Cortando e abrindo. Aí, bom, calculando o volume, né, desse paralelepípedozinho, tranquilo? Seria, né, multiplicar este lado, por este lado, por este lado. Tem que descobrir quem são os três lados, né, as três arestas desse paralelepípedo, né, que equivale a essa lata aqui, tranquilo? Esse cilindro furado. Bom, vamos lá. Quanto que vale esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui foi o tamanho que eu cortei e abri, beleza? Então ele vale, né, o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio da circunferência. Quem é o raio da circunferência? Lembra do que eu falei no vídeo passado. O raio da circunferência é a distância do eixo de rotação até o seu cilindrinho. Seu retângulozinho, chama do jeito que você quiser aí. Beleza? É a distância do eixo de rotação. Perceba que em qualquer ponto que eu pegar o meu cilindrinho, o raio assume valores diferentes. Ou seja, o raio obrigatoriamente tem que ser uma função. E o raio, perceba que ele é exatamente a altura em que eu pego o meu cilindrinho.
A altura, na verdade, é o valor de y, beleza? Aqui seria um y1, aqui um y2, aqui um y3. Tranquilo? Então, o raio, né, equivale ao valor de y, seria 2πy. Beleza? Tá. E agora, que esse aqui corresponderia, né, a essa circunferência. Quanto que valia esse tamanho aqui, ó? Que seria esse aqui, ó. Quanto que vale ele? Bom, se eu transportar isso aqui para lá, eu vou ver que é exatamente esse comprimento aqui, ó. Tranquilo? Este comprimento, este comprimento. Que comprimento é esse? É a distância do eixo y até a minha função, que é o valor da função, a imagem da função mesmo. Então, seria f de y. E quanto que vale essa espessurazinha aqui, ó? Bom, essa espessurazinha é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa distânciazinha aqui que é igual a essa aqui, ó. Vale essa espessurazinha aqui, ó. Que é uma espessura diferencial em y, um infinitésimo, né? Porque a minha ideia é preencher tudo isso aqui, né? Com os meus cilindrinhos aqui e integrar somando tudo, né? Então seria dy. dv, então, vai ser o produto, né, de todas as arestas, tranquilo? Ou seja, vai ser 2πy f de y dy. E v, que é a integral de dv, vai ser 2π integral. Bom, como a minha integral é em relação a y, meus limites de integração têm que ser os valores de y nos quais estão compreendidos o meu sólido de revolução, que seria c e d, beleza? C e D de y, f de y, dy, beleza? Então, assim que funciona o método das camadas cilíndricas. Isso que eu fiz aqui, ó, você tem que fazer na sua prova, beleza? Pelo menos essa parte aqui, ó. Tranquilo? Que aí você nunca mais vai errar, porque é só você se perguntar qual é o tamanho desse aqui, qual é o tamanho daquele ali, acabou, montou a integração, é só resolver. E quando você ficar craque nisso, né, não vai te dar trabalho fazer. Beleza? E agora vamos para a rotação em torno do eixo y, beleza? Ali era para rotacionar em torno do eixo x, né? Função de y roda no eixo x pelo método das camadas cilíndricas. Tranquilo? Agora vamos para a rotação, né, em torno do nosso eixo y. Como é que vai funcionar a rotação em torno do eixo y? Bom, lembra que você pega o seu cilindrinho paralelamente, né, ao eixo que você quiser rotacionar. Até porque se você pensar que é tipo umas camadas de cebola, todas as camadas da cebola que você vê quando você corta são paralelas ao centro da cebola, ao eixo, né, que atravessa o centro da cebola. Tranquilo? Então, beleza. Como é que vai funcionar? Desenho o meu cilindrinho lá, aonde que eu quiser, ó, retângulozinho aqui, ó, no ponto que você quiser. A expressão tem que ser válida para todos os pontos. Tranquilo? Poderia ser qualquer um desses três. Aí você vai dar uma volta com ele em torno do seu eixo de rotação. Vai desenhar a figura que foi gerada. Bom, eu tenho certeza que a figura que foi gerada foi essa aqui, ó. Tranquilo? Não foi? A mesma lata, dando a volta ali assim, ó. Beleza? E o eixo de rotação passa aqui, ó. No caso seria o eixo Y. Tranquilo? Olha o eixo de rotação passando aí. Beleza. Quanto que vale o volume? Poderia calcular o volume, né? Já com o comprimento aqui tudo. Mas assim, a gente que acha mais fácil, né? Se eu cortar isso aqui, ó. Abrir e ficar assim, ó. Ficou assim, ó. Às vezes é mais fácil de visualizar para algumas pessoas. Beleza? Tranquilo. Agora eu preciso determinar as arestas desse paralelepípedo. Vamos lá. Bom, eu preciso desse tamanho aqui. Quem que é esse tamanho aqui? Ele é o comprimento que eu cortei e abri. Tranquilo? Então ele vale o comprimento da circunferência. Quanto que é o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio. Quem é o raio? O raio é a distância entre o eixo de rotação e o meu retângulozinho, meu cilindrinho. Notem que a distância do eixo de rotação até o meu cilindrinho depende ou é exatamente a abscissa x em que eu pegar o meu cilindrinho. Beleza? É sempre o valor de x.
Então aqui seria 2π vezes o valor de x, que seria o raio, que é a distância do eixo de rotação ao meu cilindrinho, ao meu sólido, beleza? Quanto que vale esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui, ó, é esse tamanho aqui, ó, que nada mais é do que a altura do meu cilindrinho. Bom, pega esse cilindrinho e arrasta para cá. Quem que é a altura dele, ó? A altura desse, a altura desse. É sempre o valor da minha f de x, tranquilo? Independente do ponto onde eu pegar, a altura do cilindro sempre será o valor da f de x. Então aqui seria assim, ó, f de x, beleza? E o cilindro vai rodar no eixo y. Bom, quem que é essa espessura aqui, ó? Essa espessura aqui é essa aqui, ó. Que é isso aqui, ó, essa distância aqui, que é igual a essa aqui, beleza? Bom, é uma espessura infinitesimal, diferencial, em x, beleza? No eixo x, que eu chamo de quê? Dx. Então, o meu dv, que é o produto de todas essas arestas, né? Vai ser igual a 2πx f de x dx. Ou seja, o v, que é o volume do meu sólido de revolução, que é a integral de dv, vai ser 2π integral. De onde até onde? Dos valores em x em que o meu sólido de revolução está compreendido, né? A e B. A e B de x, f de x, dx. Tranquilo? Então, quando eu resolver essa integral aqui, eu vou ter exatamente o volume. Beleza? Funções de x rodam no eixo y pelo método das camadas cilíndricas. A gente tem que gravar isso pela maneira que o método foi construído. O método foi construído para quebrar uma limitação que a gente tinha com o antigo método. Beleza? Então, beleza. Agora a gente vai lembra dos anéis circulares? Os anéis circulares eram uma extensão do método dos discos, porque o método dos discos, né, não utilizava duas funções, tipo a região entre duas funções, somente a região entre uma função e o eixo, né? No caso, eixo x ou eixo y. Tranquilo? O método das camadas cilíndricas funciona dessa maneira também quando eu tenho duas funções, só é um pouquinho diferente. Imagina que eu quero rotacionar essa região R em torno do eixo x. Tranquilo? Lembrando que no método das camadas cilíndricas, o meu cilindrinho eu tenho que pegar ele paralelamente ao eixo x. Tranquilo? Se eu quero rotacionar no eixo x, ele tem que rotacionar paralelo. E eu tenho que ter funções da outra variável, funções de y. Tranquilo? Tranquilo. Agora, como que eu vou montar, né, a minha integração? Mesmíssima coisa. Pego desenho meu cilindrinho, meu retângulozinho, dou uma volta com ele no meu eixo de rotação. Desenho a figura que foi formada. Então, vamos lá. Desenho a figura que foi formada aí. Desenha a figura que foi formada, beleza? Essa aqui foi a figura formada, concorda? Não tão feia assim, né? Mas foi mais ou menos isso. Aí você tem que dimensionar, né, a figura formada, tranquilo? Você pode fazer na forma aqui de lata, de papel higiênico mesmo que ela tá. Ou você pode meter a tesoura e abrir, tranquilo? Metendo a tesoura aí e abrindo, vai ficar assim, ó. Se eu abrir na horizontal, no caso, né? Eu poderia abrir assim na vertical, beleza? Estou abrindo na horizontal porque fica mais fácil. Então vamos lá, ó. Essa aqui, né? Esse paralelepípedozinho tem o mesmo volume que esse papel higiênico aqui. Bom, agora eu preciso dimensionar. Quem que é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui é o tamanho que eu cortei e desenrolei. Ele é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Quem é o raio? Lembrando, agora você já está craque nisso. Você acertou agora. O raio é a distância do eixo de rotação até o meu cilindrinho, a minha função, o meu sólido de revolução. Beleza? Bom, quem é essa distância? A gente vai ver que a distância varia, né, conforme eu pego o meu cilindrinho. E que essa distância, né, se eu pegar em pontos mais altos, a distância é maior, o raio é maior, em pontos mais baixos é menor. Então, é exatamente o valor de y, né, a ordenada y que eu pegar, né, do meu cilindrinho. Então, seria 2πy. Tranquilo? Quem que é este tamanho aqui, ó? Que é este tamanho aqui? Ele é o tamanho do meu cilindrinho. Tranquilo? O tamanho do meu cilindrinho, se eu pegar ele aqui, eu vejo que ele muda, tá vendo? Ele muda. Se eu pegasse aqui no meio, mais para cá, ó, iria mudar o tamanho também.
eu percebo que é sempre o valor da função que está mais à direita, menos da função que está mais à esquerda. Por exemplo, ó, se eu transportar esse aqui para cá, ó, rapidinho, eu tenho que esse tamanho todo aqui, ó, é o valor da função marrom, tá vendo? Mas eu quero descontar este tamanho aqui, ó, porque este tamanho aqui, esse aqui, ó, é o tamanho do meu cilindrinho, que tá ali, ó, tá vendo? Esse aqui tem esse tamanho. Esse tamanho dele é o valor da função em marrom menos o valor da função em rosa. Beleza? Tranquilo? Descontei essa parte aqui, ó. Tranquilo. Então, ele é a função mais à direita, a função mais longe, que seria a f de y, menos a função que está mais perto, beleza? G de y. Tranquilo? Vai ser sempre esse valor. Função que está mais à direita, menos função que está mais à esquerda, independente de onde eu pegar ele. Beleza. E quem é a espessura, né, do meu paralelepípedo? Que é este tamanho aqui, que é este tamanho aqui. Bom, é uma espessura infinitesimal, diferencial, né, em y, dy. Até porque é tudo y, né, não poderia aparecer um dx aqui, né. Aí eu tenho como dv, aqui seria aqui, ó, f de y menos g de y. Poderia inverter também, fazer g de y menos f de y, desde que a g de y fosse a função, né, que fosse mais à direita e a outra f a função mais à esquerda. Tranquilo? Mas não é, então é f menos g. Mas a interpretação não é f e g, é função mais distante menos função mais perto. Beleza? dv vai ser o quê? 2πy aqui, f de y menos g de y dy. E agora, para obter o volume, é só integrar. 2π é constante, integral de c até d, né, que são meus limites de integração em relação ao eixo y, de y, f de y menos g de y dy. Tranquilo? Então, beleza, meu aprovado. Espero que você tenha entendido, né, o método das camadas cilíndricas, como que funciona, como que monta, né? Faça isso aqui, ó, durante a sua prova, beleza? Para você ter certeza de que você não vai errar. E assista, se você não assistiu o vídeo dos discos e anéis circulares, e assista os dois próximos, né, sobre rotação em eixos paralelos aos eixos x e y, e sobre quando você vai decidir, né, usar cada método, quando também é possível, né, usar... Você deve usar o método, basicamente. Tranquilo? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!